Muito mais do que apenas fazer a previsão do tempo, a meteorologia é uma área do conhecimento que se aplica em diversos setores da sociedade. E é através da observação meteorológica que áreas como aviação, marinha e engenharia conseguem trabalhar com mais rapidez e segurança. Isso sem contar a importância do meteorologista para a defesa civil. Amanhã é Dia Mundial da Meteorologia e é sobre isso que nós vamos conversar aqui no programa. Hoje é quinta-feira, 22 de março, está começando mais uma edição do Espaço PUC. O meteorologista é o profissional responsável por avaliar as condições do tempo e como ele pode interferir de forma positiva ou negativa no dia a dia das pessoas. A história da meteorologia começa na era primitiva, quando o homem dependia das circunstâncias do tempo para definir locais de abrigo e plantio. Nos dias de hoje, são vários os setores da economia e até pessoas que se preocupam com as condições do tempo para planejar atividades. Confira na reportagem. Saber com antecedência a possibilidade de chuva, sol e outras circunstâncias do tempo é de interesse geral. E isso porque em épocas de temporais, por exemplo, é recorrente a cena de transtornos que afetam as pessoas de diferentes formas. E é por isso que é preciso recorrer à ajuda profissional, a do meteorologista, responsável por monitorar os rumos que o tempo vai tomar. Mas esse trabalho não para por aí, vai muito além das previsões. A meteorologia, que é baseada em observações meteorológicas, então a gente tem uma rede de estações meteorológicas e elas dão suporte, essas informações dessa rede de estações, tanto meteorológicas como estações de ar superior, elas dão suporte a diversas atividades de todo que entram em toda a sociedade, todos os ciclos de produtividade da sociedade. Então, desde navegação aérea, navegação marítima, agricultura é muito importante, o monitoramento. E esse monitoramento parece interessar a todo mundo mesmo. Tem até caso de gente se preocupando com as condições do tempo para planejar negócios. Até um vendedor de coco da praia lá ligava para o nosso distrito lá em São Paulo, toda vez para perguntar se ia chover no final de semana. Então, até para isso é possível utilizar a informação e se beneficiar dessa informação do tempo que está disponível para todas as pessoas hoje em dia. Na construção civil, a instabilidade do clima tem impacto direto. Um forte período de chuvas, com incidência de raios, por exemplo, pode interferir não só no andamento da obra, mas também na segurança dos trabalhadores. Quando uma obra é pensada na sua concepção, né, a gente tenta dar o start, começar a execução da obra fora desse período chuvoso, né, que vai ter interferência direta com terra e solo, né? Apesar da gente ter os projetos de terraplenagem, os projetos de estudos do solo, né, sempre existe um risco, né, de chuvas mais volumosas, né, e que acabam interferindo na execução do serviço. O engenheiro explica que a rotina de monitoramento do tempo permite que as construtoras garantam até mesmo a segurança dos trabalhadores, uma preocupação recorrente hoje em dia. Acho que, em geral, as construtoras já estão atentas para isso, porque inviabiliza tecnicamente alguns serviços, né? Igual esses que eu já citei, de fundação, terraplanagem, etc. Né? E o risco, e a preocupação também com o risco do trabalhador hoje é muito grande, né? Então, a gente sempre teve, mas hoje, cada dia que passa, tá maior. Então, eu acho que isso fez com que as construtoras tivessem essa preocupação, sabe? Então, acho que hoje está bem evoluído isso, as construtoras estão dentro do esperado. Para continuar essa conversa aqui no estúdio, nós recebemos hoje o doutor em meteorologia e coordenador do 5º Distrito do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, Lisandro Gemiac. Lisandro, seja muito bem-vindo. Então, Lisandro, explica pra gente o que é o INMET. Bom, o INMET é um órgão público da administração direta, vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e ele é o responsável, junto aos compromissos internacionais do Brasil, de coletar dados meteorológicos e disseminar esses dados para o Brasil e para o resto do mundo, porque em meteorologia
a cooperação é muito grande. Tanto é que amanhã se comemora o Dia Meteorológico Mundial por conta da fundação da Organização Meteorológica Mundial, que é um dos órgãos das Nações Unidas que tem mais membros, porque na atmosfera não tem fronteiras. Então, uma coisa que acontece lá na Argentina, no Paraguai, pode chegar a atingir o Brasil. Então, esses dados eles são disseminados publicamente para o mundo todo. E então o INMET é o responsável no Brasil por fornecer uma rede mínima de dados meteorológicos que vão ser disponibilizados internacionalmente. Uhum. Isso é muito interessante. Nós, jornalistas, só reproduzimos o que eles fazem. O trabalho é deles lá, né, de pesquisar e divulgar os dados para a gente. Tem que ter uma formação para isso, né, Lisandro? Como que é isso? A formação... são poucas universidades no Brasil, então é uma formação específica em meteorologia. Acho que hoje deve ser em torno de 10 cursos no Brasil todo. É um curso muito forte em matemática e física, embora muita gente diga que não é uma ciência exata, mas a gente usa muita... Então tem que gostar de matemática para poder fazer. Tem que gostar muito de matemática e física, porque hoje em dia... E muita computação também, porque os modelos meteorológicos, eles cada vez são mais desenvolvidos com base em leis da física e da matemática e também em sistemas computacionais bem robustos. Geralmente, os supercomputadores mais desenvolvidos que existem são testados primeiramente em simulações meteorológicas e climáticas. Pois é, você me falou essa questão de que são poucas universidades que oferecem o curso, né? Isso reflete no mercado? O mercado é mais restrito também? Como é que é isso? O mercado é um tanto quanto restrito. Esse é mais... agora, nos últimos anos, é que está tendo muitas empresas privadas que estão também fornecendo esse tipo de serviço. Até a década de 90, por aí, era mais voltado para o serviço público. Então, o Instituto Nacional de Meteorologia que era o maior empregador. Hoje em dia, tem várias empresas aí, eu sei, aqui especificamente tem uma dentro da PUC. O Instituto Tempo Clima da PUC Minas. Isso, que já emprega meteorologistas. Tem a CEMIG, tem um órgão do Estado, que é o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, que tem meteorologistas. Então, geralmente, as empresas ou as atividades econômicas vão caminhando para um lugar, para um determinado caminho e percebem que podem se utilizar da informação gerada pelo meteorologista. E com isso o serviço está se abrindo muito. Então o mercado de trabalho ele já teve melhor, né, como em todo o Brasil. Mas ainda tem muita oportunidade, principalmente na pesquisa, né? Então, porque essa área mesmo, apesar do grande desenvolvimento nos últimos anos, a pesquisa científica ainda é um carro-chefe, digamos assim, para desenvolver novas tecnologias e novos métodos de previsão, novos métodos de observação. Lisandro, antes da gente entrar na questão mais técnica, né, explicar o que é tempo, clima, o que é, né, frente fria, enfim, o INMET está em diversas localidades do Brasil, né, e trabalha em parceria com organizações internacionais também. Como que é feito isso? O INMET ele tem 10 distritos que são distribuídos por todo o Brasil e ele coordena as observações, que são observações feitas com base em técnicas mundiais, determinadas pela Organização Meteorológica Mundial. Então, o jeito que a gente faz uma observação nas nossas estações aqui é o mesmo que o pessoal faz lá na África, que o pessoal faz lá na Alemanha, que o pessoal faz lá nos Estados Unidos. Então, é uma estação padronizada para que a gente possa ter comparações, né? Ver a temperatura aqui, a temperatura lá, porque isso é muito importante. Então, e a gente é distribuído em todos os estados para ficar melhor a logística, porque a manutenção dessas estações ela é muito complexa.
Sim. Porque tem estações que ficam em locais isolados, principalmente na Amazônia. Aqui mesmo, a nossa equipe tem locais que fica a 700 quilômetros, então a estação estraga lá, a gente tem que ter uma estrutura que possa enviar uma equipe para fazer a manutenção dessas estações. E como é que é a estrutura que a meteorologia tem para trabalhar hoje? A gente consegue fazer um comparativo histórico, por exemplo, de como que evoluiu em questões tecnológicas, por exemplo? Sim, sim. Assim, o grande salto da meteorologia, o primeiro grande salto da meteorologia foi com o surgimento dos satélites, né? Então, os satélites meteorológicos forneceram informações onde antes não se tinha. Então, antes era restrito a estações meteorológicas. Então, com o advento do satélite, grandes áreas do planeta que não tinham informação nenhuma passaram a ter. Aí, outro salto tecnológico foi as das simulações numéricas do tempo. Com a evolução da computação, os supercomputadores conseguiram ter uma simulação confiável. Então, em tempo, a gente está muito, muito bem servido. A previsão para os próximos 2, 3 dias ela é quase que 100% certa. Isso é interessante até, né? A gente vê algumas pessoas às vezes comentando de que a previsão do tempo estava um pouco errada, mas isso aí é muito relativo, apesar de que há os dados são bem seguros, né? Sim, Pode ser que a pessoa está num lugar ali isolada em que não acontece. O que acontece é que as nossas estações, embora a gente tenha muitas, mas elas ainda são distantes uma da outra. E a atmosfera é uma coisa muito complexa de se calcular as coisas dentro da atmosfera. O vento, a condução de calor e tal. Então, normalmente agora a gente está com uma malha de estações a cada 100 quilômetros. Né? Mas os modelos numéricos, eles fazem simulações da atmosfera até em torno de 7 quilômetros. Só que são dados criados por computador, né? Então, aí é que está a nossa margem de erro. Por exemplo, hoje, quem ficou aqui para o centro-sul de Belo Horizonte ficou com pouca chuva. Quem esteve lá mais para o lado do Vilarinho, Cidade Nova, está com muita chuva. Então, essas nuances, então foi previsto para hoje muita chuva na cidade toda, mas como o sistema meteorológico atuante ele está com núcleos isolados, acontece essas coisas. Aí a pessoa pode pensar, pô, a previsão errou, mas não é o caso, né? Sim. Pois é, Lisandro, no próximo bloco a gente continua esse papo, porque agora a gente vai para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com o Espaço PUC e hoje o nosso tema são as aplicações da meteorologia na economia e no dia a dia do cidadão. E não dá para falar desse assunto sem citar as fortes chuvas que têm atingido Belo Horizonte. O volume tem quebrado recordes históricos. Para falar sobre isso, recebemos aqui no estúdio o soldado Fraga, que trabalha na comunicação do Corpo de Bombeiros. Soldado, seja bem-vindo. Nós já estávamos aqui dialogando um pouco sobre meteorologia, né, sobre essas questões do tempo. Como que o Corpo de Bombeiros tem trabalhado para prevenir, né, que pessoas fiquem aí no meio dos alagamentos? Enfim, qual que está sendo o trabalho do Corpo de Bombeiros? Olha, o Corpo de Bombeiros tem atendido bastante ocorrências, né, nesses últimos dias. Desde dezembro são vários chamados. E a chuva está muito presente aí na região metropolitana de Belo Horizonte. Falando de meteorologia e o trabalho do Corpo de Bombeiros, nós temos que ter um acesso assim, bem próximo, né, às informações da meteorologia, porque nós trabalhamos com planejamento também. A corporação trabalha com esse planejamento, então se no dia seguinte, hoje por exemplo, né, nós estamos aí na quinta-feira, se amanhã tem previsão de chuva, então a corporação está atenta, porque nós temos um mapeamento de locais onde tem mais ocorrências, né, de alagamento, inundação, queda de árvore. Então, os militares já ficam a postos, aguardando aí um possível chamado para poder atender a sociedade. Agora, Lisandro, ele falou essa questão que o Corpo de Bombeiros está bem atento à meteorologia, né? Nesse período de chuvas fortes que a gente está enfrentando, existe uma pressão maior para a meteorologia acertar as previsões?
Digamos assim que a pressão para acertar sempre existe, né? Quando a gente acerta, ninguém lembra, mas quando a gente erra, todo mundo... Um burburinho. Todo mundo mete a lenha. Mas o que acontece é que nessa época é muito mais complexo as previsões. Então, principalmente no período de transição entre uma estação chuvosa, agora que a gente está, já para a estação seca. Então, essa transição sempre pode acontecer coisas características de estação seca e de estação chuvosa. E essa transição nem sempre ela é gradual e é observável em todos os modelos. Então, tipo essas chuvas bem intensas que teve, muito intensas agora em BH na semana passada, foi por conta de sistemas locais, que são muito difíceis de pegar nos modelos meteorológicos. Mas havia previsão de chuvas, mas não com tanta intensidade, né? Até com chuvas intensas, mas o problema é a gente saber exatamente onde elas vão cair. Então a gente, uma crítica que a gente sofre geralmente é porque a gente dá uma área maior do que o usuário gostaria, principalmente os bombeiros, a defesa civil, que tem áreas de risco em pontos isolados, né? Então, se a gente bota a região metropolitana toda como uma área propensa a chuvas fortes, pode ser que em Contagem ocorra uma chuva muito forte, mas em Nova Lima não ocorra. Então, essas nuances dessa transição são muito complicadas para a gente conseguir previsões assim mais direcionadas ao nosso usuário final. Soldado, esse ano a impressão que a gente tem é de que está chovendo mais do que nos outros anos. O Corpo de Bombeiros está com essa mesma sensação ou não? Nós estamos com essa mesma sensação, só que são ocorrências que a corporação atende, porém o número de vítimas e vítimas fatais são assim, por exemplo, nesse período nós não tivemos vítimas fatais, né? Então, até unindo a questão de planejamento da corporação e o atendimento das ocorrências. Então, por exemplo, a chuva de sexta-feira, né? Foi uma chuva que vários pontos de Belo Horizonte, da região metropolitana, nós tivemos uma incidência muito grande de precipitação, chuvas muito fortes. Tivemos várias ocorrências atendidas, somente na sexta-feira foram 60 ocorrências naquele curto espaço de tempo. Só que não tivemos vítimas fatais, né? Então, um ponto positivo, né? Então, a chuva está caindo, é um grande volume de água, porém, com o planejamento, a corporação vai atendendo a sociedade de uma maneira muito eficaz e eficiente. Pois é, aquela chuva de sexta assustou muita gente, a gente viu alguns vídeos aí de carros sendo arrastados, né? Quando surge esse alerta, a orientação que a gente recebe é para não sair de casa. E no caso de alguém que já está na rua e aconteceu uma inundação terrível, como proceder nesses casos? A gente tem algumas dicas de prevenção. Então, por exemplo, a pessoa que precisa sair de casa para trabalhar, né? Então, aí sai de casa, está com sol e de repente na parte da tarde o tempo fecha e a água cai. Se eu estiver dentro do carro e me deparar com o início de alagamento, eu tenho que buscar um local seguro. Então, a corporação indica aí buscar um local mais alto onde essa água não vai chegar, né? E esperar a chuva passar. E se eu tiver, por exemplo, já no alagamento, eu posso tentar enfrentar esse alagamento sem menosprezar, né, a força da água, tentar colocar uma marcha mais forte no carro, tentar sair desse alagamento buscando uma zona de maior segurança. E caso a água suba demais e chegar na região do batente da porta, que é aquela região assim inferior da porta, é o momento de abandonar o veículo, né, porque a qualquer momento esse veículo pode ser arrastado. E aí tem uma maneira correta, né, de poder sair desse veículo. Eu não vou abrir a porta do carro, eu vou abrir esse vidro, né, vou tentar sinalizar com faróis, né, deixar o pisca-alerta ligado e tentar sair para a parte superior do veículo pela porta, pela janela, né? Então vou abrir a janela, vou sair e vou me posicionar no teto do veículo ali, tentar sinalizar para alguém e tentar fazer contato com algum serviço de emergência com o Corpo de Bombeiros pelo 193. Alisandro, é importante também frisar aqui que a meteorologia não trabalha só com chuva, né? Tem muitas outras coisas também. Não, a gente mexe com chuva, temperatura, umidade, pressão, radiação, vento, a gente mede várias coisas
todas as coisas que influenciam no tempo, né? Por exemplo, o vento pode trazer uma chuva de longe para cá, né? Os sistemas meteorológicos, eles são transportados e tem uma grande mecanismo de energia no planeta que faz os sistemas meteorológicos se moverem através do globo. Então, tudo que a gente mede é contabilizado para os modelos meteorológicos. Né? E também, além da defesa civil, que a gente tem essa grande utilidade, a gente usa muito para a agricultura. Né? Então, a agricultura é um foco também bom. Você falou que a percepção que a gente tem é que choveu muito esse ano, é porque nos últimos 5 anos a gente tinha tido muito pouca chuva. Na verdade é o contrário, né? Então a gente tem essa percepção, mas na verdade esse ano parece que voltou um pouco ao normal do que usualmente vinha ocorrendo antes, né? Então é uma característica aí das mudanças climáticas que a gente está experimentando. Então talvez a gente esteja migrando para um tempo mais seco, um tanto mais seco, né? Então, E Soldado, a gente pode, observando essas chuvas fortes que têm atingido Belo Horizonte, a gente pode, é o suficiente para decretar a situação de emergência? Olha, decretar a situação de emergência é algo assim... É algo mais político também, né? A gente sabe da questão da importância de verificar porque, assim, se você for analisar, Belo Horizonte teve um grande índice de precipitação, um grande índice de chuvas, porém, é algo assim mais a prefeitura, né, pedir a questão, recursos federais para poder apoiar, né, o município. Né? Para a corporação, para o Corpo de Bombeiros, a gente não consegue mensurar e verificar assim, se existe a possibilidade ou se não existe. É mais assim, político mesmo. Né? Então, por exemplo, a gente vai analisar a chuva de sexta-feira mais uma vez. Nós tivemos um desabamento, né, um desmoronamento lá no 1º de maio, né, em que várias pessoas ficaram soterradas, e etc. Não tivemos vítimas fatais, né? Mas até que ponto isso é propício e necessário, né? Decretar um estado de calamidade. Então, assim, para a corporação, né, a gente fica meio neutro, né, em relação a esse tipo de posicionamento governamental. Né? Então, foi um posicionamento da Prefeitura de Belo Horizonte. Né? Então, assim, para o Corpo de Bombeiros, a gente apoia a Prefeitura, claro, e estamos aqui para poder servir a Prefeitura e o Estado também. Que bacana. Muito obrigado, Soldado. Muito obrigado, Lisandro, pelos esclarecimentos. Muito boa entrevista, né, André? Voltem sempre. Estamos sempre de portas abertas para vocês aqui. Isso. Okay. Vamos levantar de novo, porque amanhã tem Espaço Cult aqui na PUC TV e a Ana Guimarães vai trazer 2 convidados que fazem uma homenagem muito especial para a gente aqui. Vamos saber dela. Que homenagem que é essa, oi, Anne? Boa tarde, Tomás. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pois é, nós vamos receber o Theo Lins e o Wagner Cossi, que vão falar do show deles que chama Casa Dalva, que é uma homenagem à cantora Dalva de Oliveira, ao centenário que está completando esse ano. É amanhã, às 5 da tarde, e eu espero vocês. É isso aí, Anne, muito obrigado. Amanhã, às 5 horas da tarde, tem o Espaço Cult aqui na PUC TV Minas, né, André? Mas já tá imperdível. E o programa de hoje fica por aqui, mas você pode rever todo o nosso conteúdo no canal da PUC TV Minas no YouTube. Continue ligado na nossa programação e até a semana que vem. Tchau, tchau.